todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, no caso no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui no Centro Espírita Irmã Sheila. A gente sempre gosta inicialmente para dar aquela lembradazinha para a gente ver o nosso celular, ver se a gente colocou no modo silencioso ou no modo avião, para que a gente tenha um silêncio necessário, né? Porque a gente sabe que o silêncio também é uma prece. Lembrando sempre das nossas vendas, eu creio que muita gente já fez o lanche ali fora. Também temos os nossos livros na nossa livraria, bastante edificantes para a gente também fazer aquela alimentação necessária do nosso espírito através da edificação, de leituras edificantes, né? É muito interessante. E eles servem, claro, para a manutenção dessa casinha, né? Da nossa casa bendita. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações ali na nossa recepção. Além disso, recebemos também doações de ração para os pets, né? E alimentos nas caixinhas que estão ali na entrada do centro. Sempre quando a gente entra, tem aquela caixinha amarela ali fora. Quem se sentir tocado, né, tem aquela vontade de trazer alguma doação, né, para esses pets, para as famílias que são auxiliadas aqui também pelo Centro Espírita Irmã Sheila, fiquem à vontade. Mais informações, como colaborar, também na recepção. Pessoas que estão em tratamento do passe, sempre lembrando, né, quem fez o atendimento fraterno, geralmente tem os passes, não esquecer, quando passar ali na recepção, para colocar o xizinho lá, contando os passes que você ficou de realizar, tudo bem? E agora um momento interessante, a questão dos estudos, né? A gente falou dos livros, né, para a nossa edificação, mas aqui na casa também a gente tem estudos permanentes, né, sobre várias obras. E mais informações também você pode ter na recepção. Quanto ao atendimento fraterno, que a gente falou logo há pouco, ele acontece todos os sábados a partir das 16h30. Você pode chegar na recepção, coloca seu nome, no momento a recepção chama você para fazer o atendimento fraterno. Tudo bem? Aviso especial, continuando ainda a questão dos estudos, né? Temos sempre matrículas dos estudos online, que são presenciais e abertas, e todos podem fazer pelas redes sociais ou a inscrição pelas redes sociais e na recepção. Agora, especialmente, a gente vai iniciar um novo estudo, né, que é sobre o livro O que é o Espiritismo. Terça-feira agora, às 20 horas, se não me engano. Terça-feira às 20 horas, dia 6, não é isso, Ricardo? Isso, inicia o estudo do livro que é o Espiritismo. Pode fazer as inscrições também, como a gente falou agora há pouco, online ou ali na recepção. Tudo bem? E para a gente encerrar os avisos, a gente lembra que tem o encontro da juventude aos domingos, quinzenalmente, às 9h30, e as matrículas abertas para todos os jovens que desejarem participar. A palestra pública de hoje é com a nossa irmã Tamires e com o tema O Idoso na Família. Iremos, neste momento, fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho. Aqui no item 185, ele nos diz a seguinte mensagem: já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira, desde que nasceu, sem que jamais lhe tenha faltado? O ar está sempre à sua disposição, de graça. Agradeça ao Pai também a água que o descendenta, o sol que ilumina seu dia, dando-lhe a oportunidade de trabalhar, a noite que lhe proporciona o repouso, a saúde, a alegria, os amigos. O agradecimento é uma obrigação que jamais devemos esquecer. Uma obrigação. Veja que interessante.
Então, iremos fazer o nosso momento de prece. Quem assim desejar, feche seus olhos, para que assim a gente possa ter uma maior conexão com o Pai, com as forças benditas, bênçãos do Cristo Jesus, a espiritualidade bendita desta casa. E peçamos ao Pai que nos dê a concentração necessária para essas palavras que serão proferidas por nossa irmã Tamires, para que assim, adquirindo mais esse conhecimento, possamos sempre estar agradecidos, caminhando no caminho reto do Senhor Deus, no auxílio aos nossos irmãos. Cristo Jesus nos conduz, permanece conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Que bom estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de falar para corações tão importantes para o meu. Hoje nós vamos refletir sobre o idoso na família, mas essa é uma reflexão que ela vai servir para todas as idades, especialmente nessa construção da nossa fala. Porque, em primeiro lugar, nós temos que nos compreender como criaturas em evolução, em aprendizado constante. Nós vivemos em sociedade por um motivo. Precisamos uns dos outros. Todos temos a aprender e a ensinar, em qualquer fase da vida. Inclusive, as crianças nos ensinam muito. Imagina alguém que já viveu 70, 80, 90 anos. Quanto essa criatura não tem a nos ensinar? E é claro que todos aqueles que desejam viver por mais um tempo podem se deparar com a velhice. Só não se depara com a velhice quem morre jovem. E é interessante isso, porque se eu convidasse vocês hoje para daqui a 40 anos viajar comigo para o deserto, viver comigo no deserto, e aí se vocês disserem, não quero ir, já imaginam, né, que seja difícil? Tá, se não quiser ir, então você morre antes. E aí se você aceita aí essa viagem, imagine só você chegando daqui a 40 anos ao deserto. E aí você me olha e diz assim, eu sabia que eu ia viver aqui, mas eu não sabia que era tão quente, não me preparei para isso. Eu não sabia que eu tinha que trazer água, e agora eu estou passando sede. Olha, mas eu não sabia que à noite aqui faz muito frio, e está doendo em mim esse frio. Essa analogia, ela serve para que a gente observe como se dá o processo de envelhecimento. Todos nós que estamos aqui, acredito eu, querem envelhecer. Observam o envelhecimento dos avós, dos pais, daqueles que convivem conosco, mas poucos se preparam para isso. É como estar no deserto, cheio de limitações, dificuldades físicas, mas também emocionais e espirituais. E a gente não se prepara para esse momento da vida. E aí, quando nós temos na família um idoso, nós não temos a paciência de compreender o quão difícil é esse momento. Porque os recursos são limitados. A dificuldade, ela aparece. E cabe a nós, que estamos com vigor, jovialidade, com mais possibilidades, amparar, direcionar e dar a esses irmãos o suporte que necessitam. Nós temos hoje uma estatística em que 15,8% da nossa população brasileira já são idosos, 60 mais. E isso nos mostra que na maioria de nossas casas e em nossas famílias nós temos familiares idosos. De que forma nós estamos acolhendo esses irmãos? De que forma nós estamos aprendendo com eles? Como se dá a construção da caridade que a gente tanto fala no centro espírita para com esses que nesse momento da vida se encontram em limitação, em processo de dor e de sofrimento. Às vezes nós dizemos, eu não aguento mais a reclamação da mamãe. Ave Maria, eu não visito minha avó porque eu chego lá e só reclamo. Mas por quê? A gente está com uma cólica, a gente morre de reclamar. A gente está com uma dor de cabeça e a gente não quer que ninguém nem fale com a gente.
A gente fez um ato que se arrependeu, a gente passa dias querendo se trancar no quarto e remoer aquela situação. Imagina alguém que viveu 70 anos, 80 anos. Imagina alguém que quer caminhar e não consegue, que quer levantar da cama e sente dor no corpo inteiro. A gente chega já aos 40 e já começa a ter o test drive do processo do envelhecer. Então a gente já começa a compreender o quanto é difícil viver em um corpo limitado. Todos nós estamos cativos, nos diz o Evangelho. Estamos presos em um corpo. Por isso que às vezes é tão difícil a vida humana. Quando nós estamos no plano espiritual, a alma está livre, mas aqui ela está presa, limitada. E se já é difícil na juventude, na fase adulta, imagine quando estivermos com idades mais avançadas. E aí muitos dizem, essa é a melhor idade. Será? Tem uma amiga minha, muito próxima, idosa, já tem mais de 80 anos e ela disse que está na pior idade. Que ela não sabe quem foi que inventou essa história de melhor idade. Que com certeza não foi alguém que tivesse mais de 70. Mas ela fala isso num tom de humor. E é claro que a gente sabe das dificuldades e da limitação que é. E eu fico brincando com ela, eu digo assim, olha, quando eu chegar na sua idade, porque ela faz tudo aí dentro de casa, ela é muito ativa e ela não quer parar. Eu digo a ela que eu vou só deitar numa rede, ficar lendo meus livros espíritas, eu não quero que ninguém me aperreie juízo. Ela diz, ô minha filha, a gente não consegue. Ela disse assim, eu estou sem tempo. Como é que a senhora com 87 anos não tem tempo? Porque ela estava sem tempo para fazer caminhada de manhã. Não, é que eu me acordo 4h30 da manhã e eu... Minha senhora, você se acorda 4h30 da manhã para quê com 87 anos de idade? Não acordo para fazer as coisas, para dar conta das minhas coisas. E é interessante observar isso, que a gente não tem paciência com os nossos pais. Imagina o que é você acordar a vida toda 4h30 da manhã. Aí chega um dia que você acorda 4h30 e não dá tempo de fazer as coisas porque a marcha é lenta. Porque o processo cognitivo ele é mais dificultoso. Porque para você subir um batente, você tem que estar se segurando nas coisas. E aí até o momento que você prepara o seu café da manhã, já deu, foi 7 horas. Ah, mas eu me levantei 4h30. Então a gente percebe o tanto que é difícil, o tanto que é doloroso. E se tem um irmão nosso em situação de dificuldade, de dor, cabe a nós realizar algum movimento para ajudar. E é nessa reflexão que a gente vai se basear hoje. Como que nós, na condição que nós temos de familiares ou de cuidadores, podemos auxiliar mais e melhor esses nossos irmãos. Então, nesse momento da vida, muitas vezes nós precisamos adaptar o lar. Colocar no banheiro algo para que possa se apoiar, um banquinho. Tirar todos os tapetes da casa para que não haja risco de queda. E às vezes a gente só vai pensar nisso quando a mamãe, o papai, o avô, a avó caem. Quando aquele idoso se machuca. E a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. A casa é cheia de batentes. E você tem um idoso, já começa a pensar em reduzir esses batentes. Já começa a pensar em estratégias, em formas de auxiliar nessa fase da vida, porque se a gente se coloca no lugar daqueles que vão envelhecer em algum momento, nós gostaríamos que alguém tivesse a possibilidade ou se dispusesse a ajustar o ambiente doméstico para que fosse mais agradável, para que os dias ali fossem mais tranquilos. E eu me recordo de uma história, de um podcast, a doutora Ana Beatriz, ela falando, estava lá com uma fisioterapeuta, especialista em cuidado de idosos, e ela disse que a senhora que ela cuidava, ela adorava tapete. E ela fazia uns tapetes lindíssimos, e era um tapete mais lindo do que o outro. Ela disse que ela precisaria tirar, minha filha, mas eu não consigo. E aí chega um dia que o pior acontece. Ela engancha o pé, que era aqueles tapetes de fio, e cai. E aí ela monta a estratégia de pegar aqueles tapetes, que eram quase obras-primas, de tão bonito que era, e botar na parede. E aí bota os tapetes todos na parede, para que ela ainda tenha um contato afetivo com aquilo que ela gosta, que ela possa continuar produzindo seus tapetes, mas que isso não seja para ela um empecilho. Então, às vezes é um olhar que a gente precisa ter
dentro da nossa casa que faz total diferença na qualidade de vida daqueles que convivem conosco. Olha, muitas vezes o idoso, ele não quer mais se alimentar, ou ele tem dificuldade de alimentação, às vezes ele se esquece de beber água, e aí somos nós que precisamos lembrar. A maioria toma muitos medicamentos e precisam de hidratação e nutrição, e nós precisamos lembrá-los de comer e de beber. Volta à fase da infância, como dizem, onde estão ali precisando de todos os cuidados possíveis. E nós fazemos isso. A gente chega na casa da nossa avó, da nossa mãe, já idosa, a gente pergunta: mãe, você está bebendo água direito? Você está se alimentando? Estou vendo que sua pele está um pouco ressecada, está faltando hidratação, a senhora precisa beber mais água. E a gente conversa com quem está ali no lar, prestando os cuidados diários, para que se observe isso. Porque se eu não tenho uma nutrição adequada, se eu não tenho uma alimentação adequada ou a hidratação adequada, é natural que eu fique mais estressado de cara. Meu intestino não vai funcionar direito. Uma pessoa constipada, ela não é uma pessoa normal. Quem já foi constipado sabe, a gente se estressa com qualquer coisa. Quem tem problema de intestino preso sabe o que eu estou falando. A dificuldade de encontrar a felicidade na vida. Tudo incomoda, a gente fica fadigado, dói a cabeça, a gente fica estressado. Agora você imagina o idoso. Às vezes ele vai falar assim: não é porque o vovô é azedo demais. Será? Será que não é alguma questão física que faz ele ser assim? Será que não é um desconforto? Eu só vou saber disso observando. A gente precisa ter os nossos olhos atentos, sensíveis, assim como a gente tem com uma criança. A criança, quando nasce, a mãe, o pai, eu como tia, virei uma observadora de fezes. Sabia diagnosticar tudo que a criança tinha através da cor, da textura. E com os nossos pais, que fizeram isso com a gente na infância, a gente não tem esse zelo, esse olhar. A gente não questiona, a gente não pergunta. A gente quer se afastar. Não vou perguntar, não, que é só problema na minha cabeça. Será que está certo isso? É justo isso? Será que se nós fomos eleitos por Deus a cuidar desses irmãos, se Deus confiou em nós a tutela desses idosos, não acreditaria Ele que nós faríamos o melhor que poderíamos? Não acreditaria Ele que nós nos entregaríamos nessa tarefa? E por que não estamos fazendo? Por que estamos nos afastando dos nossos irmãos, dos nossos avós, dos nossos pais? Por que nos visitamos tão pouco? E aí chega um momento natural da vida em que eles se vão. E o arrependimento fica. A saudade fica. E esse arrependimento muitas vezes se torna uma culpa, que dilacera. E um luto que quase não tem fim. E nesses questionamentos a gente pensa em tudo que poderíamos fazer diferente. Mas hoje, se meu pai, se minha mãe, se minha avó ou meu avô falecesse hoje, como é que está meu coração? Eu estou com o sentimento de dever cumprido? Eu sinto que eu fiz tudo o que eu poderia fazer, que eu visitei ele todas as vezes que eu tive a oportunidade, que eu amei, que eu assisti. Eu teria a paz do luto que, mesmo com a saudade, compreende que tudo que poderia ser feito foi feito? Ou eu teria remorso, arrependimento, culpa? A gente precisa se questionar hoje para que não seja tarde demais. E caso algum dos nossos familiares tenham partido e deixado em nós esse arrependimento, o que fazer? A prece constante. Porque é claro que em alguns momentos nós realmente não sabíamos, nós não tínhamos o conhecimento. Nós não tínhamos capacidade psicológica, ou até mesmo não refletíamos sobre isso. Mas, se eles já se foram, recebem nossas preces. E a gente pode auxiliá-los desse lado da vida através dessas nossas orações. Mas é interessante porque uma das bestas que eu acompanho muito, a
a doutora Ana Quintana Arantes, ela fala desse processo do envelhecimento. E ela diz que quando ela perdeu a mãe dela, a coisa que mais vai nela é que ela, em muitas rodas de conversa, as pessoas contam, né? Ah, na minha infância eu fui assim. Na minha infância minha mãe conta que eu fui assim. E ela diz que essa memória ela não tem. E ela não tem porque ela nunca teve esse diálogo com a mãe dela. A gente sabe o que foi que a nossa mãe passou para a gente estar aqui. A gente sabe se a gente foi uma criança tranquila, ou sou muito danada. Mãe, qual foi o momento em que eu mais dei trabalho na minha infância? Aí nesse processo a gente descobre um adoecimento que a gente teve, que a mãe da gente estava ali do nosso lado, ou o nosso pai, ou a nossa avó. E a gente vai descobrindo dentro da nossa família aqueles que se movimentaram para nos auxiliar e nos ajudar, e o processo do cuidado ele se torna mais tranquilo. Porque a gente está olhando para quem nos auxiliou. Eu estou doando para aquele que tanto doou para mim. E a memória que se estabelece, ela permanece conosco mesmo quando aquele ente querido, ele parte. Mesmo quando ele vai embora. E muitas pessoas apresentam a questão da dificuldade da convivência familiar. Quando eu cheguei na doutrina espírita, que eu participava das palestras que falavam a respeito de família, e esse a gente vai falar, esse tema vai ser falado aqui no centro o mês todinho, porque é uma campanha que a gente promove todo mês de maio, que é a campanha da família. Então, quando eu ouvi as pessoas dizendo assim, quando você não se sente pertencente ao lar, significa que os vínculos espirituais podem ser que estejam abalados, podem ser espíritos que você não tem tanta vinculação e aí aquela sensação de não pertencimento à família. Mas hoje, nas reflexões que eu tenho, pode ser também que os nossos olhos estejam tão envolvidos no eu, no individualismo e no egoísmo, que a gente não se permite ser parte daquela família. E eu digo isso por saber que Jesus, especialmente Deus, não nos direciona a um lar que não tem um propósito superior na nossa existência. Ah, mas mesmo assim, você nasceu lá, mas pode ser que as suas ligações kármicas sejam muito dificultosas, sejam inimigos seus do passado, mas eu preciso querer me restabelecer. Precisa partir de mim. Mas o nosso individualismo não nos permite isso. Antes, se a gente parar para pensar, quando a pessoa queria escutar uma música na antiguidade, o que ela fazia? Contratava uma pessoa, cantava, geralmente vinha até a casa, sempre dos mais ricos, daqueles que tinham mais condição, a família se reunia e ouvia a música. E até um tempo atrás era o rádio. Aí todo mundo ouvia, ou às vezes ele botava baixinho só para a gente ouvir. E hoje em dia a gente ouve música sozinho, no fone de ouvido, na maioria das vezes. A gente está indo para o caminho do individualismo, observe. E é por isso que as relações humanas têm tido tanta dificuldade e as crises no lar se estabelecem. Muitas vezes nós não suportamos uns aos outros. E convivência requer cooperação, tolerância e paciência. A gente está em casa, quer ficar no escuro, aí chega a pessoa, ligou a luz, que ela quer ficar no claro. Já gera um embate. Você quer uma coisa, o outro quer a outra. E é natural que isso aconteça em toda a família, é natural que as crises se estabeleçam, mas quando o individualismo impera e o egoísmo, aí é que se estabelece as dificuldades. Porque quando eu comecei essa fala apresentando para vocês a questão de que por mais difícil que sejam os nossos familiares, os vínculos que nos ligam, sejam eles do afeto ou do desafeto, por mais desequilibrado que pareça o nosso núcleo familiar, todos nós temos uma parcela de contribuição e responsabilidade dentro daquela casa, daquela família. Então, quando eu ouvia essas palestras, eu pensava, eu não pertenço àquela casa. Então, logo eu vou dar um jeito de sair de lá. Aí eu tinha essa visão, porque eu não pertencia àquela família, porque eu sentia que eu não pertencia. Então eu saía e eles ficavam e estava tudo certo, eu estou aqui. E aí chega a pandemia, a gente se
se torna novamente todo mundo junto na mesma casa. Foi um processo importante para muitas pessoas que talvez assim como eu, teve a capacidade de restabelecer vínculos afetivos dentro da família. E hoje, especialmente essa semana, eu estava em casa e eu falei assim para Deus, que antes eu dizia assim: Senhor, eu vou me resolver com a minha família para nunca mais voltar nessa família. A gente fala, né? Vou me resolver com esse esposo para nunca mais eu precisar ver a cara dele. Sendo que não é assim o processo encarnatório. Vou me resolver com a minha mãe, que é porque a próxima vida eu não quero ela perto de mim, não. Por isso que eu vou me resolver com ela. E eu falava assim também, eu tinha essa visualização. E aí essa semana eu fiz uma prece a Deus e com todo o meu coração eu senti, finalmente, Senhor, se fosse para eu vir 1000 vezes nessa família, eu viria. Chega um momento na vida da gente de tanta reflexão, de tanta observação, que a gente começa a perceber o porquê encarnamos juntos. Que aquela mãe era a melhor mãe que Deus poderia destinar para ser a nossa mãe. Que aquele pai era o melhor pai. Que aquele núcleo familiar era o melhor. E como a gente chegou depois, que já estava todo mundo lá, a gente precisa compreender o seguinte, que lá no plano espiritual eles explicaram para nós: olha, esse aqui é teu pai, esse aqui é tua mãe, provavelmente eles vão se separar e você vai ficar com a sua avó. Você quer ir? A gente fala, quero. A gente está tão desesperado para evoluir, para reencarnar, a gente está tão desesperado para sair daquela condição de dor e sofrimento que muitas vezes nós estamos no plano espiritual, que tudo a gente está aceitando. Aí eles explicam: você tem certeza? Quando nós chegamos nessa encarnação, nós já sabemos os riscos e as dificuldades. Tudo é conversado. A gente não chega aqui sem saber de nada. Então, é nos esclarecido. E ao pai e à mãe também. Ao pai e à mãe é dito: olha, no seu planejamento encarnatório, tem essas pessoas que virão como seus filhos. Esse será o seu marido, a sua esposa. E assim se dará o processo. Apresenta todas as dificuldades e pergunta: você quer? E a gente diz: com certeza, estou pronto. Aí a gente vem. Aí a gente chega aqui e passa a encarnação toda reclamando: eu sou assim porque meu pai não fez isso, porque meu pai não fez aquilo, e agora, só porque está doente, aí eu tenho que ajudar. Não, porque agora ele vai me pagar. Aí começa a maltratar o pai, a mãe, o avô, a avó, porque passou por isso na infância. Onde é que está a caridade? Onde é que está o amar ao próximo? Não tem como estabelecer vínculo afetivo, amor, através de vingança. Jesus, quando ele fala que a gente precisa dar a outra face, ele não está se referindo à face realmente. Ele está se referindo ao outro lado. Se a pessoa ela está lhe ferindo, se ela está me machucando, o que eu posso doar a ela que é contrário a ferir e a machucar? É o amor. Se a pessoa, por mais difícil que ela seja, está de alguma forma atrapalhando o seu processo evolutivo, qual é a outra face disso? É estabelecer o caminho dela, para que assim ela, seguindo o caminho dela, ela se reestruturando, se reestabilizando, ela me permita também seguir o meu. É isso que nós precisamos fazer nessas convivências familiares, auxiliar o outro. E aí a gente tem um mandamento que, de todos os mandamentos, ele nos apresenta um consentimento, digamos assim. Porque lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mas aí ele nos traz o porquê de honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ele traz aí uma condição, um benefício. Nos traz um mandamento, mas também um benefício diferente dos outros. E quando o Evangelho segundo o Espiritismo reflete sobre essa questão, nós temos o seguinte: aqui é Kardec nos apresentando as reflexões. O mandamento honrai vosso pai e a vossa mãe é o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar seu próximo aquele que não ama
a seu pai e a sua mãe. Então, a primeira questão que nós temos aqui é que, se a gente compreende que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o nosso pai, a nossa mãe é nosso próximo. Os nossos familiares são próximos a nós, se estende também a eles. Por isso que na orientação é honrar. E honrar, como diz o Evangelho, nos traz um dever a mais. E que dever seria esse? Ele diz, ó, quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão. E aí, às vezes, eu observo algumas falas assim, não é porque agora me tornei mãe da minha mãe, pai do meu pai. O lugar de pai e de mãe não é pegado a mim. Deus confiou a meu pai e a minha mãe me trazer como filha. E não importa a idade que tenhamos, isso não vai mudar. Não importa a limitação que acometa meu pai e a minha mãe, isso não vai mudar. Eu tenho que me colocar na condição de cuidador, do filho que cuida. Eu não sou pai do meu pai, eu sou um filho que cuida do pai. Eu sou uma filha que cuida da mãe. Porque quando nós nos colocamos nessa posição, aqui o Evangelho diz, de submissão. Essa submissão significa compreender o lugar que esses indivíduos eles possuem na nossa vida. O lugar que eles se encontram. E aqui se estende aos mais velhos, aos nossos avós também. Então nós precisamos ter essa submissão, compreender que se estão no processo de limitação, nós somos cuidadores deles. E em muitos casos eu observo, especialmente as pessoas a dizerem que precisam obrigar os pais, que eles estão muito teimosos. A gente tem tanta paciência para explicar para uma criança por que ela tem que ir tomar uma vacina, acalmar o coração daquela criança. A gente fala horas e horas e horas, às vezes a gente passa uma semana todinha explicando para ela por que ela tem que tomar aquela vacina. E depois da vacina a gente diz assim, olha, se você tomar essa vacina, a mamãe lhe leva em tal lugar. A gente não faz isso com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso avô, com a nossa avó. A gente trata com rudeza, com ignorância. Não quer tomar um remédio. E aí a gente já se revolta. A gente já se estressa, porque a gente não tem paciência com eles. Então, nesse momento, eu tenho que incorporar essa submissão de compreender que é meu pai, que é minha mãe, que é o meu avô, que é minha avó. Que é alguém que já viveu muito mais do que eu e que merece o meu respeito. Que merece o meu olhar atencioso. E aí eu começo a buscar a ter paciência, tolerância, de com calma, explicar 1, 2, 20 vezes o motivo. De estabelecer, assim como a gente estabelece com uma criança, um diálogo de troca. Por que não funciona com a criança? Funciona também conosco e com os idosos. E ele diz, e a condescência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe. E ele diz ainda, honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-lo. É também assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Então é sim também um dever nosso auxiliar o nosso pai e a nossa mãe, os nossos irmãos que nesse momento estão na condição de mais idade do que nós, tanto dos benefícios, né, materiais que a gente puder doar, mas também como a questão do amor, do cuidado, do carinho. E a isso, a gente ainda tem a questão 685, lá no Livro dos Espíritos, uma parte que trata sobre a lei do trabalho, mas que serve muito para essa nossa reflexão de hoje, porque Kardec pergunta assim, tem o homem o direito de repousar na velhice? E os Espíritos respondem, sim, que a nada é obrigatório, senão de acordo com as suas forças. E aí Kardec ainda questiona, mas que há de fazer o velho, que precisa trabalhar para viver e não pode? E aí os Espíritos respondem, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. E aí nesse mesmo texto, para eu não ler aqui todo na íntegra para vocês, os Espíritos eles vão dizer o seguinte, que
A gente faz tanto planejamento econômico que a gente esquece que a questão primordial ela está na educação do sentimento. Que a gente pode fazer planejamento econômico, mas o que os Espíritos dizem é que essa miséria ainda existe é porque não temos condições ou corações caridosos suficientes para assistir esses irmãos. E é por isso que ele diz, se não tem família, que a sociedade o ajude. E aí eu começo a pensar, a gente tem um vizinho idoso que mora sozinho. Aí a gente acha que o nosso compromisso é só com quem está na nossa família, no nosso seio familiar. Mas Deus, Ele coloca próximo a nós pessoas muitas vezes que precisam de nós. E quando o Evangelho nos fala, na parte que trata do infortúnio oculto, que é aquele que a gente observa quem é que está ao nosso redor precisando de cuidados, de atenção e de amparo, aqueles que sofrem calados, aqueles que não se expõem. Então, muitas vezes, essa pessoa é um vizinho, que é idoso, que mora só. Muitas vezes você passa em algumas casas e tem lá, ele passa o dia todo, às vezes no meio do sol quente, estava sentado na calçada, só para não ficar sozinho dentro de casa, olhando para a rua. Aí a gente fala assim, pobrezinho, passa o dia todo sentado na calçada, olhando para a rua. A gente não tem uma coragem de pegar uma cadeira e botar lá para sentar e conversar com ele um pouquinho. Talvez aquilo dali seja o necessário para melhorar o dia dele. Ouvi-lo, escutá-lo. Aí a gente fala assim, Ave Maria, filha desse senhor, passa meses sem andar aqui. Aí vem, aí a gente começa a fazer a fofoca, né? Vem só pedir dinheiro. Aí sai. E a gente não tem o insight de não importa o que está acontecendo, não importa como a família dele trata, se eu não posso ajudar a estabelecer esses laços familiares, se eu não tenho condições para isso, então eu vou doar um pouco do tempo que eu tenho. Isso também é caridade, para assistir esse meu irmão. E é isso que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Porque aqui ele fala da questão do trabalho, dos mais jovens, né, dos mais fortes, assistir aqueles que já não têm condição, mas também se estende ao nosso processo de cuidado, de auxílio e de amparo a esses irmãos. Chico Xavier, sempre que estava em processo de angústia, de dor e sofrimento, o que Emmanuel recomendava ao Chico? Recomendava que o Chico fosse à periferia encontrar aquelas pessoas mais necessitadas, com dores maiores do que a dele, para que assim ele pudesse restabelecer a alegria de viver. E é no processo de caridade, de cuidado do outro, que a gente se cura, que a gente se transforma e que a gente se melhora. Então, que essa nossa fala aqui sirva também para a gente pensar e puxar lá, quem é que eu conheço que está vivenciando isso? Quem é o irmão da minha rua, da minha família, que vive só? E às vezes até parente da gente sabe da história e a gente não vai lá fazer uma visita, levar um bolo para tomar um café. Coisas simples, mas que transformam e que melhoram. Porque eu vou ser muito sincera com vocês. Eu gostaria muito que nos meus 75 anos tivesse alguém que dissesse, pega bem aqui na minha mão para eu te ajudar a subir esse batente. Os jovens aqui eu chego já sabem, quando eu tiver idoso, que eu chegar ali no portão, eles têm que me receber lá, que eu não venho de bengala, cada um pega de um lado para me trazer até aqui. E eu converso com os jovens, mas como eu sei assim, que tem uma diferença muito grande, eu falo com as crianças também, ó, a titia, um dia, para garantir. Que eu gostaria muito, e aí eu tento conversar com eles, eu falo assim, olha, eu vou começar agora a implantar isso, tem que visitar a titia, quando a titia estiver velha e idosa, não puder ir no centro, vão lá em casa fazer um evangelho, tomar um café. Por quê? Eu gostaria que isso acontecesse. Eu sou uma pessoa extremamente sociável, eu falo demais. Imagina que tormento vai ser eu estar tentando ter um ser humano para me escutar. Vai ser um castigo muito grande. Aí eu vou fazer igual algumas avós fazem, né? O dia todo no WhatsApp, mandando áudio para os filhos, mandando mensagem, tentando ligar, tentando conversar com um e com o outro. Eu vou ser essa pessoa. Se não tiver dentro de casa alguém para conversar, vai ser mesmo através do WhatsApp, do celular. Então nós observamos que isso é se colocar no lugar do outro, é observar o que eu quero, mas nesse processo a gente ainda tem a compaixão. Eu conheço a dor do outro, eu conheço a dificuldade do outro, e por conhecer a dor do outro, eu começo a estabelecer estratégia para minimizar essa dor, essa dificuldade. E uma das coisas que a Emmanuel nos apresenta é o seguinte, que se a gente ainda não consegue
forma direta, que a gente auxilie em prece e oração. Que a gente comece a colocar, vou estar muito longe, eu vou estar longe, que a gente comece a colocar eles em prece e oração. Eu brinco muito, eu falo assim, gente, quando eu tomo passe aqui no Centro Espírita, tomo passe eu e minha família toda, porque durante o passe eu só fico pensando, Senhor Jesus, que papai também receba esses benefícios, que a mãe, eu vou pensando assim nas pessoas, então, por que um dia ou outro você, na hora que estiver no passe, já que a sua avó, seu avô não vem, ou seu pai e sua mãe não pensam nele recebendo esses mesmos benefícios? Durante a noite, na hora da prece, pedir aos espíritos amigos que possam ir até lá, fazer um passe no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos familiares, restabelecendo as energias, as forças, os pensamentos. O que há de idosos em extremo processo de depressão, de angústia, não é brincadeira. E isso se esclarece quando André Luiz, na obra O Mundo Maior, lá no texto que ele trata sobre a mente, ele vai dizer que na velhice o que acontece é que, pela falta de expectativa ou de planos para o futuro, por saber que muitas vezes a morte se aproxima, aquele idoso ele não vive mais o futuro, ele vive sempre o passado e o presente. E por viver o passado e o presente, às vezes muito mais o passado do que o presente, ele se angustia, ele se frustra. E muitas vezes as lembranças que possui são lembranças tão dolorosas que não lhe permitem mudar o patamar vibracional e a clareza mental. Imagina você estar sozinho em casa, basicamente nada para fazer, a gente já começa a pensar muito besteira, né? Agora imagine uma pessoa que tem consciência dos erros que cometeu e começa a se envolver naquele processo. É claro que a tristeza, que a angústia, que a dor vai tomar conta daquele coração. E aí, quanto a nós, o que a gente faz? Conversa, dialoga, entende, compreende, estimula. Assim como a gente fala com uma amiga que erra, ô amiga, se preocupa não, é assim mesmo, da próxima vez você vai acertar. É só não fazer de novo. Olha o bem que você faz, cobre a multidão de pecados. A gente conversa assim também com nossa avó, o nosso avô e todos da nossa família. A gente escuta e direciona segundo aquilo que o Evangelho nos apresenta, mostrando a ele que tudo aquilo que ele vivenciou serviu de aprendizado. Foi importante para a caminhada. E que daqui para frente a vida continua. A vida ainda se estabelece. E isso é tão complicado, porque a gente sabe da questão da vida espiritual. E aí imagina só, o nosso avô, nossa avó, desencarna num processo extremo de tristeza. A gente sabe que a morte não cura todas as dores. Aí chega essa avó e esse avô ainda envolvido nesse adoecimento da tristeza no plano espiritual. Tão mais difícil será a recuperação. Tão mais complicado será o auxílio a esse irmão. E é por isso que quando o Evangelho diz reconcilia-te hoje com o irmão enquanto estás a caminho com ele, nos faz pensar que vamos auxiliar enquanto essas pessoas estão encarnadas. Vamos auxiliar enquanto esses irmãos estão em convívio conosco, para que a passagem ela se dê de uma forma mais tranquila. Porque não é isso que nós gostaríamos de ter. Uma das pessoas, o Jorge Alahá, ele tem um programa que é o Pinga Fogo. E ele recebe assim, muitas e muitas e muitas perguntas. E uma das perguntas que ele recebeu foi a respeito de uma mulher que estava muito angustiada porque a mãe já estava naquele processo de adoecimento psicológico, né, já muito idosa, reclamava demais. E ela dizia que não suportava mais, que vivia fazendo evangelho em casa, mas a mãe reclamava demais e aquilo para ela era muito doloroso, muito angustiante. E aí o que o Jorge Alahá diz a ela é o seguinte: lembre-se de uma coisa. Se esse familiar seu, né, no caso a mãe, se essa mãe reclama demais, muito amarga, não enxerga mais a beleza da vida, a gente já percebe que os dias já não serão tão bons. E por quê? Se, no momento em que eu reclamo, em que eu me coloco na posição
de vítima, se no momento em que a mágoa toma de conta do meu coração, adoece as minhas células, imagina isso já num corpo idoso. Acelera o processo de desencarne. Nós compreendemos isso com a doutrina do Espírito, é natural. É por isso que é cuidar do corpo e do Espírito, porque o Espírito ele influi diretamente sobre a saúde do corpo. Então, se esse irmão, se essa mãe, no caso dessa filha, né, não estava cuidando da sua questão espiritual, né, estavam todos esses pensamentos, o Jorge Alahá diz, é possível que ela já não tenha mais tantos anos. Então, faça o que for possível para atenuar essas dores, para acolher, para amparar. E aí, uma orientação que ele dá que eu achei muito interessante: utilize o humor na convivência com essa sua mãe. Utilizar o humor na convivência com os idosos, porque não é da outra face. Se está reclamando, se está resmungando demais, que a gente seja sorriso, que a gente seja brincadeira. Aí ele até fala assim: olha, você diz, mamãe, ó, você já reclamou 4 vezes hoje, vamos agradecer eu começo. Muito obrigada por você existir na minha vida, dar um abraço. A gente precisa da terapia do amor na nossa convivência familiar, no nosso dia a dia. Parece brincadeira, a gente fala, não, mas eu não consigo, eu nunca abracei meu pai, eu nunca abracei minha mãe, eu não vou conseguir agora. Consegue. Consegue. A gente vai quebrando essas dificuldades. Todas as vezes que a gente dá um passo para o bem, para o amor, o universo acolhe isso. Os espíritos amigos que estão ao nosso lado acolhem isso. E direciona tudo aquilo que está ao nosso redor para ser receptível a isso também. E aí, muitas vezes, imagina só, num processo já de últimos anos de vida, aquele irmão, aquele vô, aquela avó, pode ter a possibilidade de partir em paz. Porque por mais que sejam 10, 15, 20 anos recebendo os cuidados certos, com amor, com a paz, ele está agora recebendo um amor que ele nunca recebeu na infância, que ele nunca recebeu na vida adulta pela dificuldade que era. Eu não posso cobrar da minha avó, que não sabe o que é abraço, um abraço, mas eu posso ensinar ela hoje o que é. Aí porque a vovó é muito bruta e não quer. A gente vai tentando, até que esses laços se restabeleçam. O que a gente não pode fazer é desistir. Então, que a gente comece a ter esse olhar amoroso, empatia e compaixão. Mas é importante falar também da carga emocional do cuidador. É difícil. Eu não estou aqui dizendo que é fácil. É muito difícil. Requer muita dedicação. Requer muita doação. Às vezes é uma filha que fica e abre mão de toda a vida para cuidar daquela mãe, daquele pai, daquele idoso. E aí, nós precisamos compreender o seguinte, que por mais que a gente fale que talvez aquela filha, que ela que tem a responsabilidade, porque é ela que tem que se resolver, mas eu posso, um momento ou outro, me colocar na condição de filha e também auxiliar, ou na condição de neta, de sobrinha e também auxiliar, porque o cuidador, ele precisa ser cuidado também, precisa de um momento para ele. Então, eu tenho certeza que vocês lembraram de alguém na família que está passando por isso, que vive integralmente para alguém. Então, que a gente possa começar a se oferecer. Olha, fulano, se você quiser tirar um dia de folga, eu fico com a vovó para vir resolver suas coisas. Às vezes a pessoa tem que implorar a família toda, a um e a outro, para ficar meio-dia, para a pessoa ir no centro da cidade resolver uma coisa ou outra. Isso é tão natural, isso acontece em tantas famílias, que cabe a nós hoje essa reflexão para que a gente comece a perceber que esses irmãos que estão nessa condição de cuidadores, que eles passam por grande sofrimento emocional. A carga é muito pesada. E se nós podemos aliviar um pouco esse fardo, que assim façamos. Eu acho tão interessante quando eu sei de algum grupo familiar em que a tarefa de cuidar dos idosos estão divididas, que cada um tem seu dia, cada um tem seu momento. Mas a realidade não é assim para todos, nós sabemos disso. Então que a gente também se disponha
a auxiliar aqueles que cuidam, a cuidar daqueles que cuidam. E aí, para a gente promover um ambiente mais tranquilo para esses idosos, o que a gente pode fazer? Conversar e dialogar. É o principal ponto. Todo idoso quer ser ouvido, quer contar as suas histórias. Ah, mas é porque repete muitas histórias. É natural, quando a gente estiver nessa fase, a gente vai repetir. Se hoje em dia eu já conto 5 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa que eu me esqueço que eu contei, daqui a 30, 40 anos, eu vou continuar da mesma forma. E eu gostaria muito de alguém que me escutasse. Lembro também desse momento do padre Fábio de Mello, né, que diz que quer alguém que bote ele no sol e que tire ele do sol. Então, vou querer só alguém que me escute. Não preciso nem pegar sol. E piripiri dentro de casa a gente já recebe o sol que necessita, toda a vitamina D que a gente precisa. Então a gente precisa estabelecer esse tempo de qualidade, tirar um tempinho para estar ali presente com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa avó, às vezes é um tio, para escutar, para compartilhar, para contar uma novidade. Às vezes eu chego na casa dessa minha amiga que tem mais de 80 anos e aí eu sempre chego lá com uma novidade. Eu nunca chego de mão vazia. Eu tenho sempre uma coisa para contar e uma coisa muito boa. Por quê? Porque eu sei que alimenta o dia dela. Eu sei que talvez aquilo dali seja a única notícia boa que ela vai receber naquele dia. Então, eu busco levar o alimento da boa notícia. E muitas vezes, quando eu chego lá, eu me conto com tanto orgulho dos netos que passaram na faculdade, universidade, do neto que tirou 10 na prova de matemática, que meu neto é tão inteligente. E às vezes a gente guarda isso e não fala para nossa avó, para nosso avô, para os nossos pais, não conta das nossas vitórias. Ah, não vai entender, vai e vai vibrar junto. E ainda vai sair espalhando para todo mundo que ele puder o que é que a gente está fazendo. Então a gente precisa dizer, a gente precisa conversar. Quem sempre dá notícia minha para a vovó, porque a vovó mora no Rio, a gente tem pouco contato, minha mãe tem mais contato com ela, e dá sempre notícia minha para a vovó e minha mãe. Então tudo que eu posso contar da minha vida, para minha mãe eu conto, porque eu sei que ela vai ser o canal para contar para minha avó. E aí a avó ela vai espalhando para o restante da família, e dos vizinhos, e dos conhecidos e dos desconhecidos. Então, é um processo muito importante esse, por mais que estejamos longe, ligar, mandar uma mensagem, para a gente poder estabelecer esses vínculos. E aí, já que já estamos com mais de 50 minutos aqui conversando, né? E a nossa fala é até 6 horas, né, Márcia? Pronto. Nós vamos ler aqui um texto muito bonito da Mendes. O texto é Luzes do Entardecer, e eu vou ler alguns trechinhos. Diz assim: conserva contigo os companheiros idosos, com a alegria de quem recebeu da vida o honroso encargo de reter junto do coração as luzes renascentes do próprio grupo familiar. Como é bom poder cuidar, como é bom ter a oportunidade de conviver com aquele que já vivenciou tantas e tantas coisas e agora pode nos ensinar. Diz ainda Benê: reflete aqueles que te preservaram a existência ainda frágil, falando daqueles que cuidaram de nós, nos panos do berço, nos que te equilibraram os passos primeiros, nos que te afagaram os sonhos da meninice e naqueles outros que te auxiliaram a pronunciar o nome de Deus. Às vezes, quem introduz a gente na religião nem é a nossa mãe, nem é o nosso pai, é a nossa avó, nosso avô. E a gente tem esse vínculo afetivo. Eu lembro que eu ia muito para a igreja porque a avó me levava. E eu ia porque toda vez que terminava a igreja, ela pagava um lanche para mim. E aí a gente vai percebendo que por mais que o motivo que eu ia não era um vínculo com Deus, mas quem me colocava próximo a Ele era a avó. E aí eu ficava olhando aquelas meninas, né, chamadas de coroinha, meu sonho quando eu era pequena. Só que eu nunca fiz, né? Passou minha fase na época, e aí hoje em dia estamos aqui no Espiritismo, graças a Deus, direcionando nesse caminho. Mas minha base é católica, eu agradeço muito a vovó, porque se não fosse por ela, a mãe não ia me levar, porque minha mãe não frequentava. Minha mãe não ia, só ia quando ela ia batizar nós. E aí eu só ia conhecer a igreja do batismo. E era só no meu, porque era tanto menino que só dava para levar um, que eram 7, né?
não leva o que vai batizar, deixa os outros. Então era assim que a gente vivia. Então a vovó ela fazia esse caminho. Então eles também nos aproximam de Deus. Diz também, já que atravessaram o caminho de muitos janeiros, pensa no heroísmo silencioso com que te ensinam a valorizar os tesouros do tempo, nas dificuldades que terão vencido para serem quem são, no suor que lhes alterou as linhas da face e nas lágrimas que lhes alvejaram os cabelos. Quanta história aquelas pessoas têm para contar. Quando eu penso de tudo aquilo que o papai vivenciou, criar 7 filhos, sendo pedreiro, e eu só tenho que me sustentar de uma dificuldade, a gente percebe o quanto de força e de coragem há nesses corações, o quanto contam esses cabelos brancos, como nos dizem, a bebê. E quando porventura te mostrem azedume ou desencanto, escuta-lhes a palavra com bondade e paciência. Não estarão, de certo, a ferir-te. Ou seja, quando eles começam, né, com esse azedume, com essa amargura, não é para ferir a gente. E sim, provavelmente, algo murmurando contra as dolorosas recordações de ofensas recebidas que trancam no peito, a fim de não complicarem os dias dos seres que lhes são especialmente queridos. Às vezes são dores tão angustiosas que aquele idoso ele não conta, mas que ele vivencia, que ele não consegue ser simpático. E aí ele só consegue ser antipático. Pela dor que ele carrega, pela dificuldade que ele vivencia. E a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir, como diz Meimei, e perceber que aquilo não é sobre nós, que é uma dor que ele carrega dentro dele. Ama e respeita os companheiros idosos. São eles as vigas que te escoram no teto da experiência e as bases de que hoje te levanta para seres quem és. Auxilia-os quando puderes, porquanto é possível que no dia da existência humana venhas igualmente a conhecer o brilho e a sombra que assinalam no mundo a hora do entardecer. Então o entardecer ele vai chegar para todos nós. E que a gente possa começar agora a construir isso da melhor forma que nós pudermos. Primeiro nessa posição daquele que cuida, daquele que doa, daquele que busca amenizar as dificuldades na vida dos idosos que convivem conosco, que estão ao nosso redor. Para que também, quando cheguemos a essa idade, a esse momento, tenhamos quem nos auxilie. Então, muito obrigada, dos ouvidos atentos. Até a próxima oportunidade. Então agradecemos esses ensinos, né, que nossa irmã Tamires nos trouxe hoje sobre pessoas tão especiais na nossa vida, na nossa família, né, para todos nós. Essa luz amarela, digamos assim, se acende para que a gente tenha um maior cuidado com esses amores das nossas vidas, de nossas famílias, né? Então, assim, vamos fechar nossos olhos, quem assim desejar, e fazer nossa prece de encerramento deste momento. Então, peçamos ao Cristo Jesus sabedoria, bondade, abertura de coração, para que assim, acolhendo essas palavras que o Cristo trouxe para nós hoje, particularmente a cada um de nós, ao qual nos lembramos de nossos idosos e nossas famílias, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, levando aos nossos familiares todo o amor aqui recebido, que possamos ser o exemplo do Cristo aos nossos familiares, aos nossos idosos, aos nossos pais, aos nossos avós. E que assim a luz do Cristo brilhando em nosso lar possa nos levar a cada dia mais próximo a Deus. Cristo Jesus permanece conosco, nos guia, nos conduz hoje sempre, que assim seja, graças a Deus. Então temos o momento do passe agora. Quem está aqui presente, claro, dirige-se a
ao local do passe, e os nossos irmãos que estão na internet podem acessar o link para o passe virtual. Muito obrigado a todos.